Oi, gente! Hoje eu vim esclarecer para vocês o que realmente é a meditação. E eu já adianto que não é ter que ficar sem pensar em nada, tá? A meditação, ela é uma prática ancestral que tem origem na sociedade oriental, só que é uma técnica muito acessível, então que você consegue encaixar na sua rotina com muita facilidade. Porque ela pode ser induzida por alguém, né, em que a pessoa vai te acompanhar em todo o processo, te guiar em todo o processo, mas ela também pode ser feita de forma autônoma, que é pelo próprio praticante, ok? Só que, vamos lá, né? O que é a meditação? É simplesmente aquietar a mente? E como fazer isso? Então, para a gente conseguir alcançar esse aquietamento, a gente tem que tentar direcionar nossa atenção para algum foco, independente do que seja. Então pode ser alguma coisa interna, como as batidas do seu coração, a sua respiração, a sua circulação energética, ou pode ser algo externo. Então focar sua atenção em um som, focar seu olhar em uma imagem ou em um objeto. Qualquer coisa que faça sentido para você e que te faça estar presente e consciente, sem se distrair naquele momento. Então, nessa hora, a gente pode comparar nossa mente com um lago e nossos pensamentos e nossas emoções com as ondas desse lago. E aí, a gente só consegue enxergar nosso reflexo claramente na água quando essas ondas, elas se aquietam, elas se acalmam. E a mesma coisa acontece com a nossa mente. Então, a gente só consegue enxergar o nosso eu interior, o nosso verdadeiro eu, quando os nossos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos vão se acalmando. E isso por meio da concentração e da respiração. Então, geralmente, quando a gente senta para meditar, a gente fica correndo atrás da nossa mente e nossa mente correndo atrás dos nossos pensamentos. E aí a gente se depara com uma situação fora do controle. Então, nesse início, vai ser mais difícil se concentrar e a gente vai precisar de um pouco mais de esforço, porque a gente vai estar em contato com toda essa bagunça interna. Então, o que a gente deve fazer é ir atrás do oposto do que a gente quer. Então, se você quer aquietamento, vai atrás de toda essa agitação. Tenta pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Provavelmente você não vai conseguir e vai ficar sem pensar em nada, porque a mente, ela sempre faz o oposto do que a gente realmente quer. Então, por exemplo, se eu te falar, pensa numa bola rosa, talvez você vai pensar nessa bola rosa. Então é isso que acontece quando a gente está meditando. Então, quando a gente começa a meditar, é muito importante a gente fazer uma autoanálise. Então, se observar bem, observar tudo que você está sentindo naquele momento, respirando profundamente, sentindo toda a sua bagunça interna, tendo mais consciência das coisas à sua volta, sem impulsividade, sem reatividade, até que você consiga direcionar toda a sua atenção para dentro, se desconectando do externo e se conectando com o seu interior. E isso não quer dizer que a gente quer se desconectar de tudo. Na verdade, a gente quer se conectar com o todo. E apenas observando seus pensamentos, deixando eles passarem, sem se prender a nenhum deles, sem gerar emoções com cada um deles, tá? Tentando ser mais imparcial nesse momento. E isso não significa parar de pensar, significa desacelerar. Então, na meditação, a gente não fica o tempo todo sem pensar em nada. Na verdade, a gente aprende a mudar o foco da nossa mente. Ou seja, a gente tira o foco dos nossos pensamentos e direciona essa atenção para alguma coisa que vai nos fazer estar presente naquele momento. Então a mente, ela passa a te seguir e não ao contrário. E ela passa a desejar estar mais tempo naquele estado e não só sentado, respirando em uma postura. Então, para entender a meditação, a gente tem que entender a mente. Por isso que é tão importante a autoobservação, porque quando a gente não se conhece, não se entende, a gente acaba criando um confronto ali com nós mesmos, ou seja, a não aceitação daquilo que é. E a prática, ela vai nos levar
a essa aceitação. Porque a meditação, ela vai trabalhar com a nossa bagagem interna e a forma como a gente lida com tudo isso. E é isso que vai gerar o autoconhecimento. Então, quando você passa a se conhecer mais e se entender mais, você consegue perceber que tem muita coisa, a maioria das coisas, estão fora do nosso controle. E a única coisa que a gente tem realmente o poder de controlar é a nossa mente. Então acaba que a gente passa a trabalhar mais essa aceitação, porque nada vai acontecer ou mudar só porque você quer. E se você não aceitar isso, vai desenvolver algum tipo de sofrimento. E a meditação, ela não vai te ajudar a ter nada, mas ela vai te ajudar a reconhecer que você tem tudo aí dentro. E como tudo na vida, meditação também é prática. Então, é necessário ter constância. No início vai ser difícil, tem dias que vai ser talvez até impossível se concentrar, mas não é por isso que a gente vai desistir. E é tentando todo dia um pouquinho que a gente vai conseguindo ter mais controle sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos e dessa forma ir se conectando e se concentrando até que se torne uma coisa cada vez mais natural. E lembrem sempre que todo desconforto é um caminho para a expansão.